Shalom e bênçãos mais uma vez, obrigado. Obrigado por estar conosco, obrigado por dedicar seu tempo, obrigado por se colocar ali no relógio da memória. Muitas pessoas se confundem sobre o horário em que essas transmissões vão ao ar. Qual é o horário exato delas? Qual é o horário aí em Israel em comparação com o horário daqui do meu país? México, Guatemala, Colômbia, onde quer que vocês estejam nos assistindo, lembrem-se que vocês têm aí um sininho. Aqueles que ainda não se inscreveram no canal do YouTube, também estamos transmitindo esses programas no canal do YouTube. Mas o site tem um recurso especial que agora eu vou contar para vocês. Aqueles que estão no YouTube e que não estão no site do Ministério, há recursos especiais que vale a pena vocês aproveitarem e que seriam muito benéficos para vocês. Agora eu vou comentar um pouco sobre isso. Mas, novamente, obrigado por estarem conosco. Vocês nos motivam a continuar fazendo esse tipo de material. Continuamos recebendo comentários de vocês, continuamos recebendo muitas perguntas, dúvidas, não conseguimos responder a todos. Temos uma equipe respondendo. Lembrem-se que esta semana é um pouco diferente. Ontem foi o dia do Shabat e aqui nós começamos desde sexta-feira à tarde até sábado à tarde, que é um dia em que praticamente Israel para completamente. Então não se vai ao trabalho, não há trabalho, os escritórios ficam fechados, por isso não conseguimos responder aos e-mails de vocês tão rapidamente. E além disso, nós também começamos com nossos serviços presenciais. Depois de quase 1 ano e 1 mês em que estávamos apenas no modo virtual, já retornamos aos nossos serviços físicos. Aqui na congregação, estamos tendo mais de um culto no mesmo dia devido à quantidade de pessoas que também podemos reunir em um prédio físico. A limitação que temos devido à situação do coronavírus, então temos mais de uma reunião e isso também nos coloca muito no compromisso que já tínhamos primordialmente, que era o compromisso com a congregação local, no povo local e o ministério. E tudo o que o Senhor colocou em nossas mãos aqui na congregação, na terra de Israel. Durante esse período, como vocês sabem, esse canal Vozes de Israel nasce para poder levar Israel até a casa de vocês, para muitos de vocês que estão aí. Por outro lado, o Senhor também nos disse, vocês estão aí. Quero que levem Israel para a sala da casa e que possam ser uma bênção com tudo o que eu lhes dei. Para muitos que não vão poder visitar Israel e que não podem visitar Israel. Então aqui estamos cumprindo o que o Senhor nos enviou para fazer. Nós não somos um canal de televisão, não temos uma grande equipe de trabalho, não temos uma equipe de produtores, diretores e toda essa gente que sabe lidar com tudo isso de cinematografia e câmeras. Nós não temos tudo isso, mas entendemos como as Escrituras nos dizem que foi dito a Davi em um momento. Faça tudo o que estiver ao seu alcance. Então tínhamos um microfone, uma câmera, um telefone, algo assim. Vamos pegar o que temos e sair. E vamos fazer o que o Senhor nos pediu para fazer. Vamos abençoar a comunidade internacional e criar essa ponte de conexão entre Israel e as nações da terra. Durante quase mais de 2000 anos existiu uma desconexão entre Israel e as nações da terra do ponto de vista dos falantes de espanhol. Isso gerou, como em alguns lugares talvez atrito, em alguns lugares rejeição, em alguns lugares ódio, em alguns lugares imitações e um monte de coisas que afetaram muito a como hoje em dia a comunidade se refere em relação a temas de Israel. Por isso, às vezes, muitos líderes e pastores têm se limitado a ensinar sobre Israel, porque é bastante complexo, porque é bastante difícil, porque é bastante debatível, porque traz muita discussão e, em alguns casos, chega até mesmo a divisão. Por quê? Porque não se entende a partir do conceito cultural de como os acontecimentos bíblicos aconteceram e o que foi dito ou como foi compartilhado. Em resumo, é estar na cultura e entender a cultura, entender a mentalidade. Por que pensaram o que pensaram e por que aconteceu o que aconteceu no local dos acontecimentos. Nós já estamos aqui há mais de 20 anos e então daqui por trabalhar com arqueólogos, trabalhar com historiadores, trabalhar com guias de turismo, isso nos deu a capacidade de entendimento um pouco mais profunda. E essa capacidade de entendimento um pouco mais profunda é o que estamos trazendo para vocês. Então, obrigado por nos permitir entrar em suas casas e tentar ser uma bênção.
E continuaremos sendo assim enquanto o Senhor nos permitir administrar o tempo e seguir em frente com tudo o que temos para fazer. No material de hoje, no dia de hoje, o episódio que vamos ver hoje, episódio 4, que é um tema que vamos tratar, é a fortaleza. Antônia, o dia em que o Messias está sendo levado de manhã ao pretório, o lugar onde estava Pôncio Pilatos, os tribunais daquela época, onde seria dada a sentença da crucificação. Por fim, estamos seguindo a cronologia dos eventos desde a entrada triunfal no Monte das Oliveiras. E hoje chegamos ao episódio em que ele se encontra nesse lugar. E o livro de João, por exemplo, está nos dando uma pista que os outros evangelhos não nos deram. Muita gente diz que os evangelhos não estão perfeitamente alinhados uns com os outros, o que gera muita confusão. É o que alguns dizem, e além disso dizem que é tudo uma mentira, porque um evangelho diz uma coisa, outro evangelho diz outra coisa, é tudo uma invenção cristã. O que estamos fazendo aqui do ponto de vista, como eu disse, cultural, arqueológico, cronológico, é entender, montar esse quebra-cabeça. E cada evangelho está nos mostrando a partir do seu próprio ponto de vista, da sua própria ótica. E o que fazemos ao unir os 4 evangelhos é entender com muito mais clareza o conceito. Mas, claro, é preciso entender também a cultura hebraica. Ao entender a cultura hebraica, a gente diz, agora sim ficou muito mais claro, agora eu entendi. Por quê? Jesus viveu, se movimentou e pertenceu a este lugar e a este povo. Ele fazia parte desta comunidade. Então é preciso entender quem ele realmente era para poder entender a cultura em que ele se encontrava. E as celebrações para ele eram diferentes há 2000 anos, não exatamente como são hoje em dia. Muitas coisas mudaram em comparação com o que se fazia há 2 milênios. Então, por exemplo, João 18 está nos dizendo que muitos dos judeus não entraram de manhã no pretório porque tinham que celebrar a ceia da Páscoa. Porque tinham que celebrar a Páscoa naquela mesma noite, ele nos diz. Então, a pergunta é por quê? Lucas e Mateus estão nos dizendo que Jesus se sentou à mesa com os seus discípulos e participou da ceia da Páscoa? Os discípulos perguntaram a Jesus onde ele queria que preparassem a Páscoa. E diz que o Senhor lhes disse, vão a tal lugar, perguntem por tal pessoa e digam isto quando lhes perguntarem, respondam isto. E então diz que eles foram, prepararam o jantar e à noite ele se sentou com eles. E João nos diz que os judeus não quiseram entrar pela manhã no pretório para não se contaminarem, para poderem participar da ceia da Páscoa. Jesus está sendo levado pela manhã. Qual foi a ceia da qual participaram? Seus discípulos com o Messias? Era a Páscoa ou não era a Páscoa? Como estamos bem limitados com o tempo, então o que decidimos, como eu disse no episódio 2, é presentear vocês com um material da aula ou do curso. Na verdade, o Jesus Histórico, nós temos uma academia online, e essa academia online tem diferentes cursos, um deles é o curso do Jesus Histórico. E lá tem uma aula que trata exatamente da última semana do Messias. Nessa aula nós estamos tratando desse tema, sobre exatamente o tema dos evangelhos, como montar o quebra-cabeça. E é aí que nós decidimos, por esta semana especificamente, dar a vocês acesso para que tenham acesso a essa aula de maneira ilimitada. Ela tem uma duração de aproximadamente 1h20, para que vocês possam sentar em casa tranquilos com a Bíblia na mão e estudar o que temos aí para compartilhar com vocês. Então, como eu disse, devido à limitação do tempo do vídeo de visitar o local em si, temos uma aula para presentear vocês durante esta semana. Todos aqueles que estão assistindo ao episódio pelo YouTube, então estão convidados a ir ao site e acessar a aula online de forma gratuita e por tempo limitado. E aqueles no site só precisam rolar a página para cima e para baixo, e lá estará a aula para assistirem. Um dos pontos também que vamos ter neste episódio de hoje é que no final, preparem-se, porque no final teremos um momento mais do que especial. Vamos ter a bênção sacerdotal em hebraico, mas em adoração, cantada e gravada na cidade de Jerusalém por um dos salmistas daqui de Israel, um dos irmãos que vive na região norte da Galileia. Ele é judeu messiânico e também é um dos adoradores que já nos acompanhou em muitas ocasiões. E ele preparou um material e queremos compartilhar esse material com vocês. É a oração sacerdotal cantada em hebraico.
Então esse é um momento especial e eu convido vocês a deixarem que o Espírito Santo faça o que ele quiser fazer neste episódio de hoje. No final, e gostaria de fazer um anúncio para vocês. Na verdade, no dia 8 de abril, esse próximo dia, 8 de abril, nós vamos ter, devido ao fato de que não podemos novamente por causa do tempo, gostaríamos de compartilhar mais com vocês e sei que vocês também conosco. Então decidimos pegar nossa agenda tão apertada aqui e tirar um tempo. E na quinta-feira, geralmente oferecemos um webinar gratuito para todos que quiserem participar e aprender mais sobre Israel. Este webinar será diferente dos anteriores. Por quê? Porque vamos abordar perguntas e respostas. Vai ser uma transmissão ao vivo, um live de perguntas e respostas. Perguntas que vocês tiverem, nós vamos responder daqui em tempo real. Ou seja, é como se estivéssemos convidando vocês para esta mesa para tomarmos um café e conversarmos sobre temas relevantes de Israel neste momento. Vamos tratar especificamente do tema da Páscoa. Muitos nos perguntaram, o que acontece com o Messias, aquele coroado em Jerusalém nesses dias? Lá no Muro das Lamentações, quem é, quem não é? Estamos preocupados. Expliquem um pouco para a gente. Ok, isso nós vamos fazer no dia 8 de abril. E algumas outras perguntas que vocês enviaram, perguntas excelentes. Nós estamos e vamos trabalhar nas respostas para enviar para vocês e para poder esclarecer dúvidas. Então fiquem ligados, se não estão inscritos, inscrevam-se. Também lembrem que na quarta-feira, nós temos um tempo de adoração. Durante 24 horas, uma equipe ora no Monte das Oliveiras. Nós enviamos os pedidos recebidos para a equipe que é trocada a cada 2 horas. E especialmente, eles estão orando pelas nações do mundo, durante 24 horas no Monte das Oliveiras. Então acesse o site, há uma seção que diz pedido de oração, preencha o formulário e daqui nós oramos especificamente de Jerusalém. Oramos especificamente por cada pedido que vocês nos enviam. Então, sem mais delongas, vamos direto ao vídeo de hoje para ver diretamente no local, na Fortaleza Antônia. O que temos para hoje, o que podemos aprender do dia de hoje. Lembrem-se, amanhã teremos um novo episódio, episódio número 5, e vamos ter o encerramento do episódio número 6, em um lugar incrível que você não pode perder. Então, sem mais, muito obrigado. E mais uma vez, nós amamos vocês desde a terra da Bíblia. E esperamos que em algum momento possamos nos ver cara a cara e nos dar um abraço físico. E não mais apenas um abraço virtual. Até lá! Enquanto isso, aqui estamos para ser seus pés, como sempre dizemos, suas mãos na terra de Israel. Então vamos assistir ao episódio de hoje diretamente no lugar onde o fato aconteceu. Estou em uma das janelas que talvez, possivelmente, este mesmo espaço, assim aberto, talvez não essas grades, talvez não esta mesma janela, mas talvez neste mesmo lugar. Houve olhares que há 2000 anos observavam não o que nós estamos vendo, porque esta construção veio muito tempo depois. Mas aqui havia olhos que observavam em direção ao templo, pois ali se encontrava o templo de Herodes. Eu estou exatamente no que é conhecido como a Fortaleza Antônia. Aqui era onde os romanos tinham sua jurisdição de tribunais, aqui era onde eles se sentavam. Por exemplo, Pôncio Pilatos, aquele que esteve no julgamento na última semana do Messias, na última semana de Jesus. Há muitos detalhes em relação a Pôncio Pilatos, do ponto de vista histórico. Por exemplo, no Novo Testamento é o único lugar onde se fala de Pôncio Pilatos. Não existe um livro histórico que possa afirmar com 100% de certeza que Pôncio Pilatos foi uma pessoa que existiu. Portanto, muitos historiadores e muitos judeus até hoje dizem que foi uma lenda do cristianismo inventar um personagem chamado Pôncio Pilatos
Mas a realidade é que as Escrituras dizem: se vocês não falarem, então as pedras darão testemunho de mim. E foi isso que aconteceu em o surgimento do moderno Estado de Israel no ano de 1948. Quando Israel abre as portas para diferentes arqueólogos de várias partes do mundo, eles começam a se reunir nesse lugar, começam a fazer visitas, começam a pesquisar, começam a explorar a terra e começam a descobrir coisas novas, coisas que mudaram ou que, na verdade, trouxeram mais luz ao que já se conhecia. No que diz respeito à história, algumas coisas foram confirmadas, como, por exemplo, exatamente esse tema de Pôncio Pilatos. Por quê? Porque até antes de 1948, ele era simplesmente um personagem de debate e que só aparecia no Novo Testamento e nas Escrituras. Muitos, incluindo historiadores, não acreditavam, mas como eu disse, as pedras darão testemunho de mim. Foi isso que aconteceu em Cesareia Marítima, um lugar muito próximo da cidade de Tel Aviv. O que havia acontecido? Há 2000 anos, os judeus tinham o templo de Herodes, que ele havia construído para que eles tivessem um lugar para adorar. Mas não devemos esquecer que Herodes servia ao povo romano. Ele era um rei de Roma, ele pertencia à Judéia, tinha sua jurisdição aqui, mas ele tinha que prestar contas a Roma. Tudo o que acontecia, tudo o que se passava aqui nesta região, seus sucessos e seus fracassos, tudo devia ser relatado às suas autoridades em Roma. Portanto, começou aqui um tempo de revolução, onde muita gente, o que ele fez foi começar a exigir daqueles que sucederam Herodes, o Grande, e também daqueles que nasceram depois, aqueles Herodes que vieram após Herodes, o Grande. Lembremos que temos Agripa, Antipas e uma série de Herodes que aparecem depois da morte de Herodes, o Grande. O que aconteceu foi que o povo começou a pressionar o rei e o rei teve que dar ao povo o que eles queriam. Porque eles diziam para ele esperar um momento. Embora estejamos ocupando o território da Judéia, o território é nosso, nos pertence, lutamos por ele e o conquistamos de maneira legítima. Então, por que os judeus ficam com a melhor parte? Por que eles ficaram com este monte? E por que eles têm um lugar para o Deus deles onde podem adorá-lo? Nós também queremos um lugar, e essa foi a pressão que os romanos e Herodes colocaram. Ele decidiu construir diferentes cidades, mas uma das cidades mais importantes foi Cesareia Marítima, dedicada ao grande César, aquele que estava em Roma. Essa cidade tinha um hipódromo, tinha um pretório, tinha um lugar onde lá as pessoas iam e podiam assistir a shows de teatro e muitas outras coisas, onde eles podiam se divertir de acordo com a cultura que os romanos exigiam, que eles queriam ter. E foi lá onde recentemente, após a fundação do Estado de Israel, em 1948, foi descoberta uma rocha. Acidentalmente, os arqueólogos começam a fazer suas buscas, viram uma pedra, e essa pedra tinha uma inscrição, e essa inscrição determina, escreve ou afirma, ou é o testemunho até os dias de hoje, onde ali havia um pretório, que é um pretório, um tribunal, um fórum, como conhecemos hoje em dia. Nesse lugar havia sido dedicado e oferecido a Pilatos, o procurador romano que vivia na cidade de Jerusalém. Isso foi o que estava escrito nessa pedra. Ao estar isso escrito nessa pedra, então se confirma por dedução. E é uma afirmação incrível que a arqueologia não pode negar e a história não pode negar, porque isso foi escrito há 2000 anos atrás. E isso foi um testemunho de que o Novo Testamento não teve nenhuma falha e não teve nenhum erro, nem nenhum acréscimo. Pôncio Pilatos existiu. Vamos ler o que as Escrituras nos dizem aqui. No livro de Lucas, capítulo 23, diz o seguinte: levantando-se então toda a multidão deles, levaram Jesus a Pilatos e começaram a acusá-lo, dizendo: encontramos este homem pervertendo a nação e que proíbe dar tributo a César, dizendo que ele mesmo é o Cristo, um rei. Então Pilatos lhe perguntou, dizendo: você é o rei dos judeus? E respondendo-lhe, ele disse: tu o dizes.
E Pilatos disse aos principais sacerdotes e ao povo: Não acho nenhum delito neste homem. Mas eles insistiam, dizendo: Ele agita o povo, ensinando por toda a Judéia, começando desde a Galiléia até aqui. Então Pilatos, ao ouvir falar da Galiléia, perguntou se o homem era galileu. E ao saber que era da jurisdição de Herodes, enviou a Herodes, que naqueles dias também estava em Jerusalém. Herodes, ao ver Jesus, ficou muito alegre, pois há muito tempo desejava vê-lo, porque tinha ouvido muitas coisas a respeito dele e esperava vê-lo realizar algum sinal. E lhe fazia muitas perguntas, mas ele nada respondeu, e estavam ali os principais sacerdotes e os escribas, acusando-o com grande veemência. Então Herodes, com seus soldados, desprezou-o e zombou dele, vestindo-o com uma roupa esplêndida, e voltou a enviá-lo a Pilatos, ou seja, trouxe Jesus de volta a este mesmo lugar onde nós nos encontramos hoje. E Pilatos e Herodes tornaram-se amigos naquele dia, pois antes eram inimigos um do outro. Então Pilatos, convocando os principais sacerdotes, os governantes e o povo, lhes disse: Vocês me apresentaram este homem como alguém que perturba o povo. Mas, tendo-o interrogado diante de vocês, não encontrei neste homem nenhum dos delitos de que o acusam. E nem mesmo Herodes, pois o enviei a ele, e eis que nada digno de morte foi feito por este homem. Portanto, vou soltá-lo depois de castigá-lo, pois tinha necessidade de soltar um para vocês. Em cada festa, toda a multidão gritava, dizendo: Fora com este e solte-nos Barrabás. Este havia sido lançado na prisão por sedição na cidade e por um homicídio. Pilatos falou-lhes outra vez, querendo soltar Jesus, mas eles voltaram a gritar, dizendo: Crucifica-o, crucifica-o. Ele lhes disse pela terceira vez: Pois que mal fez este? Nenhum crime digno de morte encontrei nele. Vou castigá-lo então e soltá-lo. Mas eles insistiam em alta voz, pedindo que ele fosse crucificado, e as vozes deles e dos principais sacerdotes prevaleceram. Então Pilatos sentenciou que fosse feito o que eles pediam e soltou aquele que havia sido lançado na prisão por sedição e homicídio, a quem eles haviam pedido, e entregou Jesus à vontade deles. Aqui foi onde a sentença foi dada, né? Aqui foi o lugar onde Jesus, de um lado Barrabás, do outro Pôncio Pilatos, havia tomado a decisão. E de fato, em várias ocasiões, conforme lemos aqui, ele insistiu em dar-lhe liberdade. Ele disse: Vou açoitá-lo, vou castigá-lo, mas vou libertá-lo. Mas o povo não queria libertá-lo. Não queriam deixar que Jesus, que o Messias, continuasse andando, caminhando, circulando pela cidade de Jerusalém. Nós vemos que ele, nos últimos dias, havia feito coisas incríveis, mas, por outro lado, sabemos que era a vontade de Deus. Sabemos que ele já havia declarado isso, ele já havia dito. No jardim do Getsêmani, ele já havia dito isso quando aqueles soldados vieram e o prenderam. Ele já havia dito antes aos seus discípulos em particular, havia dito: é chegada a hora. O Filho do Homem vai ser açoitado, vai ser espancado, vai ser envergonhado, mas é necessário que isso aconteça. Assim, nós aqui neste lugar lembramos daquele julgamento que resultou na crucificação. Deste mesmo lugar é o lugar que é conhecido como o lugar do pleságio, no lugar onde se retira a vestimenta do Messias. Os soldados lançam sortes sobre ela e o levam pelo caminho conhecido hoje como Via Dolorosa. O lugar onde finalmente ele chegaria ao local do Gólgota, o lugar onde iriam crucificar o Messias. Nós vamos dar uma volta por este lugar para que vocês conheçam do que se trata, o que existe hoje neste local. E depois vamos continuar. Vamos continuar caminhando pelo lugar onde o Messias já começava seus últimos passos rumo à morte, que sem dúvidas era iminente.
Aqui nesse dia, há mais de 2000 anos atrás, o único som que talvez se ouvia era nervosismo, tensão, gritos. É importante entender que o povo judeu não podia tirar a vida de ninguém. Eles não podiam matar ninguém, eles podiam julgar, eles podiam prender um agitador. Foi isso que eles disseram, que Jesus era para eles um agitador. Foi alguém que incitou a quebrar a lei do dia de descanso, né? O que nós entendemos que de forma alguma ele fez isso. Porque vemos que nas Escrituras as 5 leis e o Messias cumpriu cada uma delas, ele nunca quebrou o dia de descanso. Mas a interpretação rabínica daquela época fez parecer que o Messias havia quebrado. E, de fato, infelizmente, há muita interpretação rabínica até hoje, com muitas pessoas pensando e acreditando que o Messias quebrou a lei, e há outras que, infelizmente, entram sob uma ordem ou sob uma linha de tradição rabínica, que foi aqui o Messias, que Yeshua, que Jesus lutou contra essa linha há mais de 2000 anos atrás, para que desapareça completamente. Mas tristemente até hoje ainda continua. Esse espírito de religião, aquele que envia o Messias para a cruz, é o mesmo espírito que até hoje continua perturbando e continua circulando em diferentes partes do mundo. Que saiu daqui, da cidade de Jerusalém, e foi para diferentes lugares. É preciso erradicá-lo completamente e tirá-lo de nossas vidas. E entender o que o Messias realmente quis nos mostrar e qual é a luz que ele quis trazer para os nossos dias. No tempo em que estamos vivendo. Hoje em dia, vamos continuar percorrendo este lugar. Quero contar um pouco para vocês o que existe aqui atualmente. E depois vamos nos encontrar no local de saída para continuarmos em direção ao nosso próximo episódio, para continuarmos em direção ao nosso caminho ao Gólgota. Então venham comigo, vamos dar uma volta por este lugar. Antes de continuarmos explorando este lugar onde acabamos de ler as Escrituras, gostaria que vocês, junto conosco, voltassem alguns milhares de anos no tempo para tentarmos localizar exatamente onde ficava essa fortaleza. Para isso, precisamos ver algumas imagens que vão nos ajudar a ter uma clareza e uma interpretação mais precisa. A Fortaleza Antônia, ou Torre de Antônios, como também alguns a conhecem, foi uma guarnição militar construída por Herodes o Grande na cidade de Jerusalém durante a época do Antigo Império Romano. Ela foi construída sobre o local da Praça Asmoneia e recebeu esse nome em homenagem a Marco Antônio. Ele foi um forte aliado político quando Herodes subiu ao trono. A fortaleza foi edificada na região do extremo leste da Segunda Muralha e estava localizada no noroeste da cidade, próxima ao templo de Herodes e em frente ao tanque de Bethesda. Acredita-se que o pretório da cidade de Jerusalém funcionava em uma área dentro da Fortaleza Antônia. Por isso, o pretório foi o local onde ocorreu o julgamento de Jesus diante de Pôncio Pilatos, durante a Primeira Guerra Judaico-Romana. A fortaleza era o quartel de parte da guarnição romana de Jerusalém, e os romanos também guardavam as vestes do sumo sacerdote dentro dessa mesma fortaleza. Ela foi destruída no ano 70 depois de Cristo pelo próprio exército romano durante o cerco da cidade de Jerusalém. Sob a liderança de Tito, ele capturou a fortaleza como uma espécie de prelúdio ao ataque ao complexo do Templo de Herodes.
Bem, e assim chegamos ao final deste episódio sobre a Fortaleza Antônia. Nós vamos continuar em um novo episódio e o nosso próximo episódio será indo até o Gólgota, o lugar onde o Messias foi crucificado. Aqui já vimos que foi neste lugar onde ele foi julgado, onde diretamente os soldados também lançaram sortes com sua vestimenta, eles brincaram com ele, fizeram todo tipo de coisas, conforme ele já havia dito no passado, que isso deveria acontecer, que tinha que acontecer. Embora seja um momento triste na história de El Salvador, mas é um momento que tinha que acontecer, é um momento que precisava acontecer para que finalmente ele pudesse redimir completamente o seu povo. Não percam o nosso próximo episódio. Nós vamos continuar percorrendo a cidade de Jerusalém na última semana do Messias, aqui neste lugar, na terra da Bíblia. Daqui eu me despeço e desejo a vocês um bom momento. E como dizemos, Shalom Ubrachot, tchau, tchau.